Oi, tudo bom? Esse é o último, entre várias aspas, de uma série de 3 vídeos que eu tô fazendo sobre básico de câmera. Há um tempo atrás, alguns meses, uns 4 meses, 5 meses se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre o básico de câmera. E nesse vídeo eu falei sobre ISO, velocidade do obturador e distância focal. Só que eu achei que aquele vídeo ficou muito rápido, digamos assim, é um vídeo longo, mas que eu fiquei pouco tempo falando de cada coisa, e também eu cometi alguns erros, não exatamente erros, mas algumas coisas que eu achava que era da forma como eu falei e na verdade não era. Erros. Então eu decidi fazer esses vídeos explicando detalhadamente o que é cada coisa e como usar da melhor forma. Só que vão ter outros vídeos falando sobre outros assuntos com relação à câmera, a vídeo, a foto, que são coisas mais técnicas, mais específicas, que é bom entender antes de você ir tirar uma foto, antes de você ir fazer um vídeo. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre distância focal. O que é isso? A distância focal faz parte da tríade com relação a aprender o básico de câmera. Só que não necessariamente ela fica na câmera. Como eu já disse, o ISO é a sensibilidade do sensor e o seu sensor fica aqui. O seu sensor fica na parte traseira da câmera. Então o que acontece é que a imagem passa pela lente, passa por todas as camadas de vidro que tem aqui dentro, passa pelo obturador e finalmente chega no sensor. E o sensor é uma coisa que está dentro da câmera. É a última parte ou a primeira parte da câmera. É aquilo que vai literalmente escrever aquela imagem. E aí quanto mais sensível o seu filme, o seu sensor, quanto maior o seu ISO, mais granulado você vai ter, porque mais partes vão queimar. E quanto menos sensível, menos granulado você vai ter, mais escura a sua imagem vai ser, porque o seu filme vai estar muito grosso, digamos assim. Ele vai ser muito resistente à exposição de luz. E como eu disse no vídeo que eu falei sobre o obturador é como se fosse uma porta que abre e fecha para deixar a luz passar. E quanto mais tempo você deixar ela aberta, mais imagem o seu sensor vai captar e mais luz o seu sensor vai captar. Porque, obviamente, quanto mais tempo deixando a luz entrar, mais luz vai entrar. E quanto menos tempo, menos imagem, menos movimento o seu sensor vai captar e também menos luz, porque vai ser muito rápido e não vai dar para entrar tanta luz assim. Só que a distância focal não está nem no sensor e nem no obturador. Ela está na lente. Em câmeras como essa aqui, que vem com uma lente fixa, a distância focal tecnicamente faz parte da câmera. Mas em câmeras como a que está me filmando, que é uma Canon 80D, que são lentes variáveis, o que vai importar é o que está na lente. É a composição da lente, é a construção da lente, e é isso que vai dizer a sua distância focal. Então, por exemplo, essa lente que está me filmando, uma lente 18-55. Ela vai de 18mm a 55mm, com abertura mínima de 3.5 em 18mm e abertura mínima de 5.6 em 55mm. Teve uma coisa que eu falei também, abertura. A gente pode chamar de distância focal ou de abertura, porque a distância focal nada mais é do que quanto o seu diafragma vai estar aberto. Diafragma é uma peça que fica dentro da lente, ela fica em algum lugar aqui no meio, eu não sei exatamente, depende muito da lente, para falar a verdade, a posição que o diafragma vai ficar, e quanto mais aberto o seu diafragma tiver, maior vai ser a sua distância focal, e quanto mais fechado ele tiver, menor vai ser a sua distância focal. E com isso, quanto mais aberto ele tiver, mais luz entra, e quanto mais fechado, menos luz entra. Eu vou usar como exemplo essa lente aqui. É uma lente 75-300, ou seja, ela vai de 75mm até 300mm. Ela é uma lente zoom, e a variação de abertura, a variação de foco dela é de em 75mm 4 e em 300mm 5.6. E por ser uma lente zoom, ela vai ter a imagem muito comprimida, ela não vai ter aquela imagem aberta que vai pegar muita coisa, como essa lente aqui tá me pegando. Que ela tá não só me pegando, mas pegando todo esse enquadramento aqui, toda essa parede que fica atrás de mim. Com essa lente aqui, ficaria uma coisa muito mais fechada. Seria basicamente só o meu rosto, eu teria que botar a câmera muito lá atrás para conseguir me pegar. Como eu disse, quanto mais seu diafragma estiver aberto, mais luz entra e maior a sua distância focal. Por quê? A questão da luz é bem autoexplicativa, para falar a verdade, porque quanto mais aberto tiver, mais luz vai poder entrar. E quanto mais fechado tiver, menos luz vai poder entrar. Se eu não me engano, o motivo de você ter mais
flexibilidade de foco com o diafragma mais aberto é porque, como ele está muito aberto e está entrando muita luz, fica um pouco mais difícil de focar numa coisa só. Porque tem muita informação chegando, tem muita informação passando pelo diafragma. E aí por isso a gente vai ter aquelas imagens que vai ter só uma coisa em foco e todo o resto borrado. E aí quanto mais fechado o seu diafragma tiver, maior vai ser o seu f-stop, mais facilidade você vai ter no foco, você vai ter mais coisas focadas, porque vai estar fechadinho, então vai ter pouca luz entrando e aí a lente vai estar conseguindo focar em muita coisa ao mesmo tempo. Existem duas nomenclaturas, siglas, entre aspas, para a distância focal. Existem os f-stops, que é o que as lentes tradicionais, as lentes de câmeras fotográficas usam, só que o f-stop às vezes pode ser um pouco falho. Então no cinema, nas lentes prime, nas prime lens, eles têm uma outra denominação chamada de t-stop, t-stop. Ele consegue definir mais fácil, com mais precisão, onde vai estar o foco. Eu posso ter falado uma besteira ou outra com relação a essa parada dos f-stops e t-stops, então vou deixar um trecho de um cara que trabalha na Arri, que é simplesmente a empresa que faz as melhores câmeras de cinema do mundo. Eles são responsáveis pelas Alexas, que são basicamente as câmeras que ganham o Oscar todo ano. Todo ano os filmes que ganham o Oscar usaram Alexas, e muitos filmes que são indicados ao Oscar são filmes que foram filmados em Alexa. Então fica com a explicação de uma pessoa que realmente sabe o que está falando. What is the difference between f-stops and t-stops? Oh, that's a good one. Okay, so an f-stop, it's a mathematical equation, you can't get it wrong. The t-stop is different. The t-stop actually accounts for how much light you lose when light is going through the lens. And that goes back to that whole coating thing. So if you have like an f2 lens, but the coatings don't work very well, or it's uncoated and you get a lot of light bouncing around, it may actually be a T28 lens because you're not actually getting that much light through. You're losing light on the way through. A T-stop is actually a better measure because it's measuring the light that actually gets to the other side. Right, yeah. Because that mathematical f-stop measurement doesn't account for the fact that there probably is a little bit of light getting lost in here, and the t-stop is going to tell you exactly how much is coming through. For exposure, t-stop is dead on. Right. F-stop is, t-stops are measured through the center of the lens, and also they're also measured at infinity. There's a lot of lenses where if you focus closer, you will lose exposure. No fim, a distância focal é meio que como as outras coisas. Vai depender muito do seu objetivo. Se você quer uma imagem que só o que você está tirando foto está focado e todo o resto está desfocado, então você tem que usar um f-stop baixo, você tem que usar 2.8, 3. Se você tiver uma lente 1.4, você usa 1.4. Mas se você quer pegar muita coisa, se você quer que tudo fique em foco, ou que pelo menos a maioria das coisas fique em foco, você usa uma distância focal maior, você usa um f-stop maior. Você usa 9, talvez até 11 se você quiser. Eu particularmente não passo de 10 de f-stop. Não importa o que eu faça, não importa o que eu esteja filmando, não importa o que eu esteja tirando foto, eu não vou além de 10, porque senão fica muita coisa em foco e às vezes até mais do que eu quero. Mas isso vai depender do seu objetivo, vai depender do que você quer tirar foto, do que você quer filmar. E você tem sempre também que pensar na relação da luz, porque como eu disse várias vezes, todas essas três coisas têm relação direta com a quantidade de luz que vai ter na sua imagem. Mas enfim, é isso. Isso é o que é a distância focal. Isso é o que é o seu f-stop. E esse é o fim, entre aspas, do básico de câmera. Vão ter outros vídeos falando sobre outras coisas relacionadas à câmera, falando sobre white balance, falando sobre cor, sobre perfil de cores, né? Falando sobre lentes em si. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.